Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Psicanálise e psiquiatria. Senhoras e senhores, alegro-me em revê-los após um ano, para darmos prosseguimento a nossas discussões. No ano passado, apresentei-lhes o tratamento dado pela psicanálise aos atos falhos e aos sonhos. Neste ano, gostaria de iniciá-los no entendimento das manifestações neuróticas, que, como logo descobrirão, têm muito em comum com ambos. Mas digo-lhes, já de antemão, que desta vez não posso lhes conceder a mesma posição de antes em relação a mim. No ano passado, empenhava-me em não dar nenhum passo sem a concordância dos senhores, discuti muita coisa, submeti-me a objeções e, de fato, reconheci o bom senso dos senhores como instância decisiva. Agora isso não será mais possível, e por uma razão muito simples. Atos falhos e sonhos não lhes eram fenômenos desconhecidos. Era possível dizer que os senhores tinham tanta experiência deles quanto eu, ou que não havia dificuldade em obterem tal experiência. Mas o âmbito das manifestações neuróticas não lhes é familiar. Como não são médicos, não possuem outra via de acesso a ele senão minhas comunicações, e de que serve o melhor juízo, se não há também familiaridade com a matéria em julgamento. Mas não entendam este meu anúncio como se eu pretendisse dar palestras dogmáticas e requerer sua fé incondicional. Esse mal-entendido seria uma grave injustiça contra a minha pessoa. Não quero despertar convicções, quero fornecer estímulos e abalar preconceitos. Se, por desconhecer o material, os senhores não têm condições de julgar, não devem crer nem condenar. Devem escutar e permitir que o que lhes é relatado produza efeito. Não é tão fácil adquirir convicções, ou, se chegamos a elas sem fazer esforço, logo se mostram desprovidas de valor e capacidade de resistência. Direito à convicção possui apenas aquele que, assim como eu, trabalhou muitos anos no mesmo material e viveu ele próprio, repetidas vezes, as mesmas novas e surpreendentes experiências. De que servem, no campo intelectual, as convicções apressadas, as conversões fulminantes, os repúdios momentâneos? Percebem os senhores que o coup de foudre, o amor à primeira vista, provém de um âmbito bastante diverso, o afetivo. Nem sequer pedimos a nossos pacientes que sejam convictos ou adeptos da psicanálise. Com frequência, isso os torna suspeitos para nós. Um ceticismo benévolo é a postura que mais desejamos ver neles. Portanto, procurem também os senhores deixar que a concepção psicanalítica, juntamente com a popular ou a psiquiátrica, cresça calmamente dentro de si, até surgirem oportunidades para que elas se influenciem, se meçam uma à outra e possam, então, conciliar-se numa decisão. Por outro lado, não pensem que aquilo que lhes apresento como a concepção psicanalítica é um sistema baseado na especulação. Decorre, isto sim, da experiência, é expressão direta da observação ou resultado da elaboração da experiência. Se essa elaboração ocorreu de forma satisfatória e justificada, é algo que se mostrará com o avanço dessa ciência. De minha parte, passadas quase 2 décadas e meia e já avançado em anos, permito-me afirmar, sem jactância, que tais observações foram o produto de um trabalho árduo, intenso e aprofundado.
Muitas vezes tive a impressão de que nossos opositores não queriam levar em conta essa origem de nossas afirmações, como se acreditassem que são ideias puramente subjetivas, a que outros poderiam opor o que lhes aprouvesse. Não compreendo inteiramente essa postura. Talvez ela venha do fato de, em geral, um médico não ter muito contato com os doentes dos nervos, de não ouvir atentamente o que tem a dizer, de modo que não considera a possibilidade de extrair algo de valor de suas manifestações e, portanto, de fazer observações aprofundadas. Prometo aos senhores que, no decorrer de minhas palestras, pouco vou polemizar, em especial com indivíduos. Não posso me convencer da verdade da máxima que afirma ser o conflito o pai de todas as coisas. Creio que ela provém da sofística grega e, tal como esta, falha por superestimar a dialética. Parece-me, ao contrário, que a chamada polêmica científica é, de modo geral, bastante infrutífera, além de quase sempre ser conduzida em nível altamente pessoal. Até poucos anos atrás, eu podia me gabar de ter entrado em uma disputa científica de fato apenas com um pesquisador, Lowenfeld, de Munique. Terminamos ficando amigos, o que somos até hoje. Mas nunca mais fiz isso, por não ter certeza de que o desfecho seria o mesmo. Os senhores por certo julgarão que tal recusa em participar de uma discussão acadêmica dá testemunho de uma grande inacessibilidade a objeções, é sinal de teimosia ou, como se diz no polido jargão científico, extravagante pertinácia. O que eu gostaria de responder é que, se os senhores vierem a adquirir uma convicção com base em trabalho tão árduo, também terão o direito de se apegar a essa convicção com alguma tenacidade. Além disso, posso dizer que ao longo de meu trabalho modifiquei minhas opiniões acerca de pontos relevantes, alterei-as, substituí-as por outras, sempre, é claro, tornando pública essa mudança. E qual foi o resultado dessa sinceridade? Alguns nem sequer tomaram conhecimento dessas correções que eu próprio fiz e me criticam ainda hoje por teses que há muito tempo já não significam o mesmo para mim. Outros me censuram justamente por essas mudanças, em razão das quais me declaram de pouca confiança. Quem já mudou de opinião algumas vezes não merece crédito nenhum, porque torna evidente que pode ter se equivocado também em suas afirmações mais recentes. Não é assim. Por outro lado, quem se aferra, inamovível, ao que afirmou certa vez, ou quem não se deixa demover com suficiente rapidez daquilo que declarou, é chamado de teimoso e obstinado. O que fazer diante dessas imputações contraditórias da crítica, a não ser permanecer o que se é e se comportar em concordância com o próprio juízo? Assim me decidi também eu, que não admito que me impeçam de modelar e corrigir minhas doutrinas em consonância com o que demanda o avanço de minha experiência. Em minhas descobertas fundamentais, não encontrei o que mudar até o momento e espero que tampouco venha a encontrar. Devo, portanto, expor aos senhores a concepção psicanalítica das manifestações neuróticas. Para isso, parece-me indicado estabelecer ligações com os fenômenos já tratados, tanto em razão das analogias como dos contrastes. Recorro a uma ação sintomática em que já vi muitas pessoas incorrerem nas sessões comigo. O analista não sabe bem o que fazer com aquelas pessoas que vão a seu consultório e, em 15 minutos, expõem todas as mazelas de sua vida.
Nosso conhecimento mais aprofundado torna difícil para nós dizer, como qualquer outro médico, o senhor não tem nada. E emendar o conselho. Faça um leve tratamento hidroterápico. Perguntado sobre o que fazia com os pacientes que o procuravam, um colega nosso encolheu os ombros e respondeu: infligia-lhes uma multa de tantas coroas pelo desperdício de tempo. Portanto, não há de surpreender os senhores que, mesmo no caso de psicanalistas ocupados, a consulta não costume ser muito animada. Eu mandei trocar a porta simples que separa a sala de espera de meu consultório por portas duplas, as quais reforcei ainda com um revestimento de feltro. A intenção por trás desse expediente não tem nada de duvidosa. Com efeito, acontece muito de pessoas procedentes da sala de espera não fecharem as portas pelas quais passam, quase sempre, aliás, deixam abertas ambas as portas. Tão logo percebo essa negligência, insisto em tom inamistoso para que o paciente retorne e faça o que deixou de fazer, quer se trate de um cavalheiro elegante ou de uma dama muito bem vestida. A impressão que isso causa é a de um pedantismo inapropriado. Já cheguei mesmo a, vez por outra, fazer má figura com tal exigência, no caso de pessoas incapazes de tocar uma maçaneta e que apreciam ver seu acompanhante poupar-lhes de semelhante contato. Na maioria dos casos, porém, eu estava com a razão, porque uma pessoa que assim se comporta que deixa aberta a porta que separa a sala de espera do consultório médico pertence ao populacho e merece ser recebida com hostilidade. Não tomem partido agora, antes de ouvir o restante. É que essa negligência do paciente só ocorre se ele estava sozinho na sala de espera, tendo deixado, pois, uma sala vazia atrás de si. Ela jamais acontece se, em sua espera, ele estava acompanhado de outros, de estranhos. Nesse último caso, sabe muito bem que é do seu interesse não ser ouvido enquanto fala com o médico, razão pela qual jamais se esquece de fechar cuidadosamente as duas portas. Assim, a negligência do paciente não é condicionada de modo casual nem desprovido de sentido, ela não é desimportante, porque, como veremos, lança luz sobre a relação entre o paciente que entra no consultório e seu médico. O paciente pertence à grande massa daqueles que requerem uma autoridade mundana, dos que querem ser deslumbrados e intimidados. Talvez tenha mandado perguntar pelo telefone qual o horário mais favorável para a visita ao médico. Ele se preparou para enfrentar uma multidão de pessoas em busca de ajuda, como diante de uma filial do Café Julius Mein. Agora, porém, adentra uma sala de espera vazia e, além disso, de decoração bastante modesta, e isso o abala. Tem de fazer o médico pagar pelo respeito supérfluo que pretendia lhe dispensar, e então, abstém-se de fechar as portas entre sala de espera e consultório. Com isso, quer dizer o seguinte ao médico: ora, não tem ninguém aqui e é provável que, enquanto eu estiver aqui, não apareça mesmo mais ninguém. Durante a consulta se comportaria também de forma impólida e desrespeitosa, não tivesse sua arrogância sido refreada logo de início com uma reprimenda. Nessa análise de uma pequena ação sintomática, os senhores não encontram nada que já não conhecessem. Ela não é obra do acaso, mas, pelo contrário, possui uma motivação, um sentido e uma intenção, faz parte de um contexto psíquico especificável,
e, na condição de um pequeno indício, dá testemunho de um processo psíquico mais importante. Acima de tudo, porém, revela que o processo assim indicado é desconhecido da consciência daquele que o realiza, uma vez que nenhum dos pacientes que deixou abertas as duas portas seria capaz de admitir que, por meio dessa negligência, pretendeu expressar seu menosprezo por minha pessoa. Vários, é provável, se lembrariam de ter se decepcionado ao entrar na sala de espera vazia, mas o vínculo entre essa impressão e a ação sintomática a seguir permaneceu desconhecido de sua consciência. Agora acrescentemos a essa pequena análise de uma ação sintomática observações que fiz junto a um doente dos nervos. Escolho para tanto observações que trago ainda frescas na memória e que, além disso, se deixam apresentar aqui com relativa brevidade. Certo grau de minúcia é imprescindível numa exposição como a que se segue. Um jovem oficial, que volta para casa para gozar um curto período de férias, me pede para tratar de sua sogra, a qual, vivendo em condições as mais felizes, está arruinando a própria vida e a dos seus em razão de uma ideia disparatada. Então travo conhecimento com uma bem conservada senhora de 53 anos de idade, de natureza amigável e simples, que, sem relutância, me faz o relato a seguir. Ela vive no campo e tem um casamento dos mais felizes com o marido, que dirige uma grande fábrica. Não tem palavras suficientes para louvar o amoroso cuidado do cônjuge. Casou-se por amor há 30 anos e, desde então, jamais experimentou qualquer tristeza, briga ou motivo para ciúme. Os dois filhos estão bem casados. O marido, pai de seus filhos, movido por um senso de dever, ainda não deseja aposentar-se. Há um ano, aconteceu então o inacreditável, algo que ela própria não compreendia. Recebeu uma carta anônima que acusava seu excepcional marido de ter um caso com uma jovem. Ela acreditou de pronto na carta e, desde então, acabara-se sua felicidade. Detalhou a seguir o curso aproximado dos acontecimentos. Ela tinha uma empregada com a qual discutia intimidades talvez com demasiada frequência. A empregada perseguia outra moça com uma hostilidade verdadeiramente odiosa, porque esta última fora bem mais longe na vida, embora fosse de origem igual à sua. Em vez de ir trabalhar como empregada, essa segunda moça havia conseguido obter uma formação na área comercial, fora trabalhar na fábrica e, em decorrência da falta de pessoal e graças a convites dos superiores, tinha avançado para uma boa posição. Agora, morava na própria fábrica, tinha contato com todos os cavalheiros e era até chamada de senhorita. A outra, a empregada que ficara para trás na vida, naturalmente revelava-se mais do que disposta a falar mal da antiga colega de escola. Certo dia, nossa dama conversava com a empregada sobre um velho cavalheiro que ali estivera em visita, do qual se sabia que não morava com a esposa e que tinha um caso com outra mulher. A dama não sabe como aquilo foi acontecer, mas, de repente, disse: "Para mim, seria a pior coisa do mundo descobrir que o meu bom marido tem um caso." No dia seguinte, recebeu pelo correio uma carta anônima que, escrita com letra de mão disfarçada, lhe comunicava exatamente aquilo que, por assim dizer, ela conjurara. A senhora concluiu é provável que com razão que a carta havia sido obra da empregada má, uma vez que,
como amante do marido, a carta designava justamente a senhorita que a empregada odiava. Mas, embora tenha percebido de imediato a intriga, e embora em sua cidade conhecesse exemplos suficientes do pouco crédito que aquelas denúncias mereciam, aconteceu de a referida carta abatê-la instantaneamente. Mergulhou em terrível agitação e mandou chamar de pronto o marido, a fim de lhe fazer as censuras mais veementes. O marido repeliu sorrindo a acusação e fez o melhor que havia a fazer, mandou chamar o médico da família e da fábrica, que juntou seus esforços aos dele na intenção de tranquilizar a mulher. As demais medidas tomadas foram igualmente sensatas. A empregada foi demitida, mas não a suposta rival. Desde então, a dama enferma sempre afirmava ter se tranquilizado no tocante à carta, em cujo conteúdo deixara de acreditar, mas nunca totalmente, nem por muito tempo. Bastava ouvir o nome da senhorita ou encontrá-la na rua para que isso desencadeasse nela novo acesso de desconfiança, dor e recriminações. Essa é, pois, a história dessa boa senhora. Não foi preciso muito conhecimento psiquiátrico para compreender que, ao contrário de outros doentes dos nervos, ela apresentara o próprio caso de uma forma demasiado atenuada, de forma dissimulada, como dizemos, e que, na verdade, jamais superará a crença na acusação contida na carta anônima. Que postura assume o psiquiatra ante um caso patológico dessa natureza? Já sabemos como ele se comportaria diante da ação sintomática do paciente que não fecha as portas da sala de espera. Declara-a uma casualidade desprovida de interesse psicológico e que, portanto, não lhe diz respeito. Esse comportamento, contudo, não pode ser estendido ao caso patológico da mulher ciumenta. A ação sintomática parece algo indiferente, mas o sintoma impõe-se como algo significativo. Ele se liga a forte sofrimento subjetivo e ameaça objetivamente o convívio de uma família, pois, um objeto inegável do interesse psiquiátrico. De início, o psiquiatra procura caracterizá-lo mediante uma qualidade fundamental. A ideia que atormenta essa mulher não pode, em si, ser chamada de disparatada. Acontece, afinal, de homens casados e mais velhos terem casos amorosos com moças mais jovens. Outra coisa, todavia, é disparatada e incompreensível. A paciente não tem motivo nenhum para acreditar que seu esposo, carinhoso e fiel, pertença a essa categoria em geral nada incomum de homens, apenas o que afirma a carta anônima. Ela sabe que aquele pedaço de papel não possui força comprobatória e tem uma explicação satisfatória para sua origem, deveria, portanto, dizer a si mesma que não tem razão nenhuma para sentir ciúme, e é o que faz, mas sofre assim mesmo, como se reconhecesse esse ciúme como plenamente justificado. Há ideias dessa natureza, inacessíveis a argumentos lógicos extraídos da realidade, convencionou-se chamar de ideias delirantes. A boa dama sofre, portanto, de um delírio de ciúme. Essa é, por certo, a característica fundamental desse caso patológico. Feitas essas primeiras constatações, nosso interesse psiquiátrico torna-se ainda mais vivo. Se uma ideia delirante não pode ser eliminada com a referência à realidade, então é provável que tampouco ela tenha origem na realidade. De onde vem, então?
Ideias delirantes existem com os mais variados conteúdos. Porque, no nosso caso, esse conteúdo é justamente o ciúme. Em que pessoas formam-se ideias delirantes, ou, em particular, ideias delirantes de ciúme. Sobre isso gostaríamos de ouvir o psiquiatra, que, no entanto, nos deixará na mão. Ele só investigará um único aspecto de nossos questionamentos. Vai pesquisar a história familiar dessa mulher e, talvez, apresentar a seguinte resposta: ideias delirantes formam-se naquelas pessoas em cujas famílias já se verificaram repetidas vezes perturbações psíquicas semelhantes ou de outros tipos. Em outras palavras, se essa mulher desenvolveu uma ideia delirante, foi a hereditariedade que a predispôs a tanto. Isso, com certeza, é uma resposta, mas é tudo o que queremos saber. É tudo o que contribuiu para esse caso patológico. Devemos nos contentar com a suposição de que, sendo de ciúme, e não de outra coisa, a ideia delirante que se desenvolveu, essa sua característica é indiferente, arbitrária ou inexplicável. E estamos autorizados a entender o princípio que anuncia a predominância da influência genética também no sentido negativo de que, independentemente das experiências por que passou essa psique, ela estava fadada a algum dia produzir um delírio. Os senhores quererão saber por que a psiquiatria científica não nos fornece outros esclarecimentos. Mas eu lhes respondo, é um maroto aquele que dá mais do que tem. O psiquiatra não conhece caminho que leve ao esclarecimento de um tal caso. Ele tem de se contentar com esse diagnóstico e, a despeito de uma rica experiência, com um prognóstico incerto do curso posterior da enfermidade. Mas pode aqui a psicanálise fazer mais? Sim, pode. Espero mostrar aos senhores que, mesmo em um caso de tão difícil acesso, ela consegue revelar coisas que possibilitam uma melhor compreensão. De início, peço aos senhores que atentem para um pequenino detalhe: a paciente provocou, na verdade, a carta anônima que agora sustenta sua ideia delirante, na medida em que, dias antes, revelará à empregada intrigueira que, caso o marido tivesse um caso de amor com uma jovem moça, seria a maior infelicidade de sua vida. Com isso, deu à empregada a ideia de enviar-lhe a carta anônima. Assim, a ideia delirante ganha certa independência da carta em si, ela já estava presente antes na paciente sob a forma de temor ou como desejo. Considerem também outros pequenos indícios produzidos em apenas 2 sessões de análise. É certo que a paciente demonstrou muita reserva ao ser solicitada a relatar sua história, seus demais pensamentos, suas associações e suas lembranças. Afirmou que nada mais lhe ocorria, que já havia dito tudo e, passadas 2 horas, a tentativa precisou ser de fato interrompida, porque ela anunciara que já se sentia saudável e tinha certeza de que a ideia doentia não voltaria. É claro que o disse apenas por resistência e por temer a continuação da análise. Naquelas 2 horas, porém, ela havia, sim, feito observações que autorizavam certa interpretação, que a tornavam inclusive imperiosa, e essa interpretação lança uma luz muito clara sobre a gênese de seu delírio de ciúme. Ela própria nutre a intensa paixão por um jovem, pelo próprio gênero, em virtude de cuja insistência, aliás, ela fora me procurar como paciente. Dessa paixão ela nada sabia, ou talvez soubesse um pouco.
Dada a relação de parentesco então existente, era fácil que essa inclinação amorosa se mascarasse de uma ternura inofensiva. Depois de tudo mais que descobrimos, não é difícil nos transportarmos para a vida psíquica dessa senhora respeitável e boa mãe de 53 anos. Por se tratar de coisa monstruosa, impossível, tal paixão não podia se tornar consciente, não obstante, ela seguiu existindo e exercendo forte pressão inconsciente. Alguma coisa precisava acontecer com ela, algum tipo de remédio tinha de ser encontrado, e o alívio mais à mão foi certamente proporcionado pelo mecanismo do deslocamento, que com tanta frequência tem participação no surgimento do ciúme delirante. Se não apenas a senhora de mais idade estivesse apaixonada por um jovem, mas também seu velho marido estivesse tendo um caso amoroso com uma moça, isso a libertaria da pressão que a infidelidade exercia sobre sua consciência. Assim, a fantasia da infidelidade do marido agiu como um emplastro refrescante sobre a ferida ardente. De seu próprio amor ela não tomou consciência, mas o espelhamento dele, que lhe trazia tantas vantagens, se fez nela obsessiva e delirantemente consciente. Nenhum argumento contrário a ele podia frutificar, uma vez que os argumentos se voltavam apenas contra a imagem no espelho, e não contra a imagem primordial, a qual a primeira devia sua força e que permaneceu oculta e intocável no inconsciente. Resumamos, agora, de que maneira um breve e dificultoso empenho psicanalítico contribuiu para a compreensão desse caso patológico, pressupondo-se, é claro, que nossas investigações foram feitas corretamente, o que não posso submeter aqui ao juízo dos senhores. Em primeiro lugar, a ideia delirante já não é disparatada ou incompreensível, ela se revela plena de sentido, dotada de boa motivação e se insere no contexto de uma vivência afetiva da paciente. Em segundo lugar, ela é necessária como reação a um processo psíquico inconsciente, depreendido de outros indícios, e deve precisamente a essa relação seu caráter delirante, sua resistência a ataques lógicos e reais, em si, algo desejado, uma espécie de consolo. Em terceiro lugar, é a vivência por trás da enfermidade que determina sem sombra de dúvida que a ideia delirante será de ciúme, e de nenhuma outra coisa. Os senhores se lembram de que, na véspera, a senhora havia manifestado à empregada mal-intencionada que uma infidelidade do marido seria o pior que poderia lhe acontecer. Tampouco lhes terá escapado as duas importantes analogias com a ação sintomática por nós analisada, tanto no esclarecimento de seu sentido ou intenção como na relação com um elemento inconsciente. Naturalmente, isso não responde todas as perguntas que esse caso suscitou. Trata-se, antes, de um caso patológico repleto de outros problemas, tanto daqueles para os quais ainda não houve solução como daqueles para cuja solução as circunstâncias particulares não se mostraram favoráveis. Por exemplo, porque essa senhora, que tem um casamento feliz, sucumbe a uma paixão pelo gênero, e porque o alívio, que seria igualmente possível de outra maneira, se apresenta sob a forma de um tal espelhamento, de uma projeção de sua própria situação sobre o marido. Não creiam os senhores que é ocioso e leviano levantar tais perguntas. Já dispomos de bom material para dar a elas uma resposta possível. A senhora se encontra naquela idade crítica que traz consigo uma indesejada e súbita intensificação do desejo sexual feminino,
isso, em si, já pode constituir explicação suficiente. Ou talvez se deva acrescentar aí o fato de, há vários anos, o bom e fiel marido não mais dispor da capacidade de desempenho sexual de que a bem conservada senhora necessita para sua satisfação. A experiência nos mostrou que precisamente homens assim, cuja fidelidade se faz então natural, distinguem-se por uma particular ternura e por uma tolerância incomum para com os problemas nervosos da esposa. Pode também não ser indiferente o fato de o objeto dessa paixão patogênica ser justamente o jovem marido da filha. Uma forte ligação erótica com esta, que em última instância remete à constituição sexual da mãe, com frequência encontra meios de prolongar-se assim transformada. Nesse contexto, talvez eu possa lembrar aos senhores que a relação entre sogra e genro sempre foi tida pelos seres humanos como particularmente delicada, tendo constituído tabu e ensejado puldaruças proibições e evitamentos entre povos primitivos. É comum que, tanto no aspecto positivo como no negativo, ela ultrapasse a medida do culturalmente desejável. Qual desses três fatores atuou em nosso caso, ou se houve aí um acúmulo de todos eles, isso não sei dizer, mas apenas porque não me foi permitido avançar além da segunda sessão na análise do caso. Noto agora, senhores, que falei de coisas para as quais seu entendimento ainda não está preparado. Fiz isso para proceder à comparação entre psiquiatria e psicanálise. Mas uma coisa posso perguntar desde já: os senhores perceberam alguma contradição entre as duas? A psiquiatria não aplica os meios técnicos da psicanálise, ela prescinde de vincular o que quer que seja ao conteúdo da ideia delirante e, apontando para a hereditariedade, nos fornece uma etiologia bastante genérica e distante, em vez de primeiramente indicar as causas mais específicas e próximas. Há aí, contudo, uma contradição, uma oposição. Não se trata, antes, de uma complementação. O fator hereditário contradiz o significado da vivência ou, ao contrário, ambos se juntam da forma mais eficaz. Os senhores concordarão em que não há, na essência do trabalho psiquiátrico, nada que poderia se opor à pesquisa psicanalítica. Logo, são os psiquiatras que se opõem à psicanálise, e não à psiquiatria. A psicanálise está para a psiquiatria assim como a histologia para a anatomia, uma estuda a forma exterior dos órgãos, ao passo que a outra se dedica ao estudo de sua constituição a partir dos tecidos e células. Não se pode conceber uma contradição entre estudos que dão continuidade um ao outro. Os senhores sabem que hoje a anatomia é considerada a base de uma medicina científica, mas houve época em que era proibida de dissecar cadáveres a fim de conhecer a constituição interior do corpo humano. Da mesma forma, hoje parece mal visto que se pratique a psicanálise com o intuito de investigar o mecanismo interno da vida psíquica. É de prever que uma época não muito distante nos trará a percepção de que uma psiquiatria dotada de profundidade científica é impossível sem um bom conhecimento dos processos mais profundos, inconscientes, que se desenvolvem na vida psíquica. Talvez a tão combatida psicanálise tenha amigos, entre os senhores, que gostariam de vê-la justificada também sob outro aspecto, o terapêutico. Sabes que a nossa terapia psiquiátrica, até o momento, não foi capaz de exercer influência sobre as ideias delirantes. Poderá fazê-lo a psicanálise,
graças à compreensão que adquiriu desses sintomas. Não, meus senhores, não pode, contra esse mal, ela é tão impotente quanto qualquer outra terapia, pelo menos até agora. Conseguimos entender o que se passou no doente, mas não temos como fazer que o próprio doente o compreenda. Já disse que não pude avançar além dos primeiros passos na análise das ideias delirantes. Pretenderão os senhores afirmar que, por ter permanecido infrutífera, a análise desses casos é condenável. Não creio. Temos o direito, e até mesmo o dever, de levar adiante a pesquisa sem nos importar com sua utilidade imediata. No fim, não sabemos onde e quando, cada porção adicional do saber se transformará em capacidade, também em capacidade terapêutica. Se, no tocante a todas as outras formas de adoecimento nervoso e psíquico, a psicanálise se mostrasse tão infrutífera como no caso das ideias delirantes, ainda assim ela estaria plenamente justificada como meio insubstituível de investigação científica. É verdade que então não poderíamos praticá-la. O material humano com o qual aprendemos que vive, tem vontade própria e necessita de motivos para colaborar nesse trabalho, nos voltaria às costas. Por isso, permitam-me concluir hoje dizendo que há amplos grupos de perturbações nervosas em que efetivamente se deu a transformação de nosso melhor entendimento em capacidade terapêutica, e que, nessas enfermidades de difícil acesso por outros meios, obtemos, em determinadas condições, êxitos que nada ficam a dever a outros sucessos no campo da medicina interna.